Boa noite, Jorge. Tudo bem? Estamos aqui reunidos nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. Live Instagram, o início da vida. Só aguardando chegar mais algumas pessoas, Jorge. Estamos aqui aguardando chegar mais algumas pessoas. Eu vi que tinha já algumas pessoas online, então estou aguardando aqui. Mas já começando a falar um pouco, essa é a última live de uma sequência de 3. Então são 3 lives que tratam do início da vida. A Trindade, Cristo, Maria, Miguel, a Flor da Vida e o Relógio do Tempo e da Vida. Saudações. É isso. Vamos aqui aguardando a chegada de mais alguém para podermos dar início. Porque entre avisar e começar é algo que realmente as pessoas acabam dando atenção ou não, né? Então tem que aguardar. Enquanto isso, vou ali e volto já. E voltei. Mas vamos lá. À medida que as pessoas forem chegando, a gente vai conversando com elas, vai apresentando. Boa noite, amados. Cristiano Costa, Rio de Janeiro. Essa é a 3ª palestra sobre o início da vida. Então temos a Trindade Cristo, Maria e Miguel, que é objeto de curso no canal Cristiano Costa RJ. Olá, Caroline, boa noite, que é curso do canal Cristiano Costa RJ. Temos a palestra Flor da Vida, que está gravada aqui no Instagram e é curso do canal Cristiano Costa RJ. Essa palestra aqui tem material inédito, portanto, eu ainda vou montar o curso. Então, tenham atenção ao que é dito aqui nesse momento, nesse agora. O que é o relógio do tempo e da vida? Do que ele trata? O que é esse relógio do tempo e da vida? Então vamos lá. O relógio do tempo e da vida é a manifestação da ação organizacional nas dimensões da Trindade Cristo, Maria Madalena e Miguel. Então, a manifestação da ação organizada da Trindade. Então, a manifestação criacional da Trindade é a Flor da Vida, que eu tratei ontem. Agora, a manifestação da ação, olá Gaia, boa noite, a manifestação da vontade de organizar a vida nas várias dimensões é agora com o relógio do tempo e da vida. Então, o relógio do tempo e da vida é a manifestação da ação da Trindade. A Flor da Vida é a manifestação da criação. A Trindade é o primeiro momento para ver tudo isso. Então, nós fechamos esse assunto com isso aqui. Do que se trata, por que eu trato aqui com vocês do relógio do tempo e da vida? Porque o tempo? Nós temos que estar conversando um pouco sobre o tempo atemporal, colocando isso claramente. O que é esse tempo atemporal? Temos que colocar isso claramente. Do que se trata esse tempo atemporal? Do que significa isso? O que se trata? O que é tempo atemporal? Então vamos lá.
Para esse conceito, eu tenho que estar falando do tempo atemporal com relação ao espaço e do tempo atemporal com relação ao tempo em si. Então vamos lá. Pausa para o primeiro gole do café. Então vamos lá. Tempo atemporal para espaço. Existem dois seres. Eles não têm conexão direta entre si. Porém, um ser sente o que o outro sente. Em mecânica quântica se chama emaranhamento quântico. Em uma tradição religiosa tem o nome de voodoo. Você faz uma cosquinha e um ser, no caso boneco, ele está conectado ao ser biológico. Então o que o boneco sente, fala meu amigo, bem-vindo. O boneco, ele sente e o ser sente. Um exemplo, há alguns anos atrás houve um acidente num trem de alta velocidade na Espanha que matou 160 pessoas. E quando a pessoa, o maquinista, foi a juízo, ele declarou que teve uma cosquinha, que ficou distraído. Boa noite, Nilson. Ele declarou que teve uma cosquinha. Boa noite, André Hansen. Bem-vindo, paz e bem. Ele declarou que teve uma cosquinha e que essa cosquinha fez com que ele, em vez de girar para a esquerda, girasse para a direita. E 160 pessoas perderam a vida. No tempo atemporal, quem fez a cosquinha nele interferiu no espaço na qual ele ocupava. Então, o tempo atemporal, quando eu interfiro no espaço que alguém ocupa, estou trabalhando do tempo atemporal, porque eu estou interferindo no espaço que você ocupa. E você está interferindo no espaço que eu ocupo. Então, isso pode acontecer para frente e para trás, também pode acontecer para frente e para trás no tempo. Quando isso acontece no tempo? Tempo atemporal do tempo. É quando eu tenho uma memória. O meu pai me fez isso e eu lembro até isso. Então, quando eu pego essa xícara, eu tenho a memória do meu pai. Aí eu não consigo beber café, porque lembro meu pai que me tratou mal, etc, blá, blá, blá. Isso é o tempo atemporal com relação a tempo. Você carrega uma memória, não consegue lidar com ela e coloca a culpa na xícara de café. O tempo atemporal com relação ao tempo e o tempo atemporal com relação ao espaço tem informação que tem que estar em circulação. Essa informação que tem que estar em circulação move o relógio do tempo e da vida. Tudo é informação. Tudo é uma descrição da realidade. Essa descrição da realidade começa com a informação. Antes da informação existe a coisa. Exemplo, antes de eu dizer que isso aqui é xícara, a xícara já existe. Antes de eu afirmar que tem xícara. Boa noite, Elidia Amâncio. Antes de eu afirmar para você que existe a xícara ela já existe, porém faltou a informação, faltou eu colocar visível para todos que existe a xícara. Quando eu coloco visível para você que algo que já é real, o relógio está em movimento. Então peguem isso para vocês calmamente. O relógio está sempre em movimento. Mas eu só percebo o relógio em movimento quando eu tenho a minha descrição da realidade. Eu posso nunca ter visto a xícara, mas eu sei que a xícara é real. Eu posso nunca ter visto o mar, mas eu sei que o mar existe. Eu moro no interior, no alto da montanha, nunca vi o mar. Mas eu sei que o mar é real. Eu sei que ele existe, porque a água existe. Então deve ter um monte de água por aí. O entendimento do relógio, do tempo e da vida se baseia nisso. Eu necessariamente não preciso ver, mas eu sei que é real.
Quando eu trago para a minha realidade que isso é real, manifesta-se o relógio do tempo e da vida para mim também. Exemplo: todos os nossos bloqueios, que são traumas, as zonas de conforto, as crenças limitantes, são informações que não estão em circulação. Toda informação que não está em circulação, o relógio do tempo e da vida para você está parado. E isso reverbera, repercute no relógio do tempo maior. Por que repercute? Porque eu tenho que tratar com vocês da questão dos ciclos cósmicos e da ronda cósmica. Então vamos lá. Do que se trata um ciclo de vida? Início, meio e fim. Nascimento, concepção, morte. Esse ciclo ele contém uma informação específica que é transmitida adiante. Dentro do darwinismo é a questão da adaptação. Para o relógio do tempo e da vida, essa informação percorre as dimensões para gerar resultado. Olá, Márcia, boa noite. Para gerar resultado. Então, quando a informação do ciclo da vida, exemplo, para gerar resultado, ela vai ter que estar em interação com outros ciclos. Uma folha de uma árvore, quando cai, eu não tenho atenção nenhuma a uma folha da árvore quando cai. Mas, vírgula, quando eu sei que existe a floresta e eu sei que existem N folhas, isso já passa a ser relevante. Essa informação está em circulação. Várias folhas em algum lugar que eu não sei aonde estão caindo. Portanto, o relógio do tempo e da vida está em andamento. Toda vez que eu, aqui nessa dimensão, eu tenho consciência de que a informação está em circulação, o relógio do tempo e da vida também está. Os ciclos, então. Esse é um ciclo mais curto, mais breve, o ciclo da vida. E existem outros ciclos. Olá, Eulucinerios. Boa noite. Vários ciclos. O primeiro ciclo mais breve é o que nós chamamos de ciclo da vida. Nascimento. Olá, Eliana, boa noite. Nascimento, concepção e morte. Esse é o primeiro ciclo de informação. A informação de uma vida por si só, ela não é tão relevante. Por quê? Porque eu preciso colocar ela no sentimento coletivo. São várias vidas que são relevantes. Então, para que toda vida eu comece a perceber que ela é relevante, eu tenho que considerar da bactéria o presidente como relevante, por mais estranho que pareça. Do planeta a uma rocha num penhasco. Tudo isso, agora sim, Li Rios, melhor assim. Eu tenho que considerar que Lu Rios, melhorou. Porque o nome de nick aqui, realmente eu não sei, Lu. Agora sim, perdão. Então eu tenho que considerar a informação de todos os ciclos em coletivo, para que eu perceba que o relógio está em movimento. Eu tenho que considerar que a informação percorre o espaço e percorre o tempo, e que quando a informação percorre o espaço e percorre o tempo, eu não estou considerando o que aconteceu há 5.000 anos ou há 5 bilhões de anos como passado, é presente. Quando eu considero que é presente, então me afeta. Tudo que me afeta, eu passo a dar atenção. Tudo que me afeta, eu passo a colocar foco. Tudo que me afeta tem uma intenção. Por que me afeta? Porque há foco, a intenção e a atenção. O que eu tratei ontem com a palestra da Flor da Vida? Depois da semente, o ovo, o fruto, a árvore. Intenção, foco, atenção. Do mesmo jeito acontece com o relógio do tempo e da vida. Quando eu estou consciente de que a vida é maior do que o que eu percebo aqui no meu cotidiano, a vida A, B, C, D,
eu passo a acessar esse relógio do tempo e da vida. Porque a minha consciência passa a considerar outras coisas além do meu próprio umbigo. Sim, todo mundo aqui tem que pagar boleto, tem empréstimo, blá blá blá. Eu também. Mas eu preciso estar expandindo a minha concepção de tempo, a minha concepção de espaço, a minha concepção de sentimento, de emoção. Quando eu faço isso, eu estou considerando o relógio do tempo e da vida, tá bom? Uma pausa. Dentro do relógio do tempo e da vida, eu preciso considerar, então, agora, a sequência Fibonacci e tenho que considerar a proporção áurea. Quando eu tenho uma vida que traz uma informação, a informação de qualquer vida, da bactéria ao presidente, tem uma proporção áurea, ou seja, tem um espaço e tem um tempo na qual está encapsulado uma informação que está em interação. Pensa num pacotinho, o byte. O byte tem 8 bits de informação. Dentro desse pacotinho está em contínua interação com vários pacotinhos, vários bytes. E por quê? Para movimentar aqui, para o exemplo, o relógio do tempo e da vida. Ou, para o exemplo da informática, movimentar o seu computador. Então isso é relevante, esse entendimento. A proporção áurea é esse pacote de informação que, da bactéria ao presidente, está em interação com outros pacotes para movimentar o relógio para frente ou para trás. Sequência Fibonacci. Como é que ela funciona para o relógio do tempo e da vida? Ciclo o anti-horário, força centrífuga, expansão. A flor da vida, ao expandir, ela vai criando as dimensões e vai manifestando-se as individuações da fonte. Então, os seres vão aparecendo nas dimensões. Esses seres obedecem a critérios de tempo distintos. Para cada dimensão, o tempo é contado de uma maneira específica. Então, na terceira dimensão, é o que convencionamos, ciclo de 24 horas. Mas quando eu falo da 10ª dimensão, que já é a primeira dimensão do coletivo, o tempo tem outro sentido. Então, quando a flor da vida, ela brota e começa a expandir e vai se manifestando as dimensões e os seres, as almas, e vai havendo o giro, o relógio também vai se manifestando. Porque quando a flor da vida, ela é, maneira de dizer, criada, o relógio tem um prazo para atuar. Por que é um relógio? Porque ele tem um tempo a contar. Esse tempo atemporal, apesar de ser atemporal, ele tem início, meio e fim. Da mesma forma que a bactéria, o presidente, tem início, meio e fim para existir na terceira dimensão. O relógio do tempo e da vida também tem início, meio e fim para existir. Então, todos os seres, todas as almas têm pacotes de informação para compartilhar. Mesmo que não queiram, não saibam, tenham que guardar embaixo do colchão, etc, etc, etc. Mas é preciso estar compartilhando para quê? Para ver resultado. O resultado advém do ser. O resultado não vem do relógio. O relógio ele não comanda nada. O relógio apenas determina que existe uma contagem. Um início, um meio e o fim. Contagem. O relógio por si só não determina nada. Pensa no teu dia de 24 horas. Ele por si só não determina nada. É você que coloca sentido no dia de 24 horas. Olha, hoje eu tenho que fazer isso. Eu tenho X tarefas para cumprir. Então, o dia vai caber, entre aspas, ou não. Então, é você que decide. Não é o relógio de 24 horas que vai decidir. É você.
Mesmo entendimento tem que ser aplicado para compreender o relógio do tempo e da vida. Nós, os seres que estamos tendo uma experiência nas dimensões, estamos em consenso determinando quanto tempo dura cada giro do relógio. Esse tempo atemporal, que pode ser maior ou menor, depende dos seres, das experiências deles. Exemplo, se você tem um grande conjunto de seres voltado para o umbigo, então é preciso que haja mais experiências fora do umbigo, então o relógio tem que prevalecer por mais tempo para que os seres ganhem consciência, um tapa na orelha, e então entendam que tudo é conexão com a fonte, é conexão com a Trindade. Todos os seres estão aqui para essa tal, entre aspas, evolução. E por que eu coloco, entre aspas, evolução? Porque tudo que você faz, de você beber um café, dormir, amar, comandar um país, olhar o espaço, absolutamente tudo que você faz está vinculado à evolução. Como você encara isso? Se você vai encarar como piada ou como coisa, entre aspas, séria, tudo é sério e tudo é piada ao mesmo tempo. Não tenham vergonha de admitir isso. Tudo é sério e piada. É a leveza que eu trago para vocês aqui que coloca isso digestível para todos. Porque tem que haver leveza. Ora, como é que o careca fala de um relógio que tem tempo, mas não tem tempo? Como é que se coloca isso no nosso cotidiano? Eu não posso continuar a olhar o cotidiano do mesmo jeito, porque eu estou vendo que não funciona mais. Então eu não posso continuar a olhar o dia de 24 horas do mesmo jeito. Por isso que é trazido à voz o desenvolvimento do que é o relógio do tempo e da vida. Então vamos continuar. A sequência Fibonacci, dentro dela tem os pacotinhos de proporção áurea, que tem que ter experiência. Então, um conjunto de seres, um pacotinho de proporção áurea, conjunto de seres vai ter um conjunto N de experiências. Isso vai criar um novo braço na sequência Fibonacci. Pensa que é uma espiral, como um polvo. Sabe o polvo, os seus braços? Então, você pensa que à medida que você cria experiências, você vai criando novos braços, então novas possibilidades no espaço-tempo. Aqui não cabe dizer que Einstein acertou ou errou com a relatividade. Ele acertou porque ele tinha as informações suficientes para aquele momento. Agora, à medida que vocês percebem que tudo é sobre consciência, e a consciência ocupa várias dimensões, o Cristiano Costa existe em mais dimensões, você existe em mais dimensões, se torna mais palatável que, apesar de eu gostar de feijoada e cerveja, eu sei que existem mais dimensões. Isso se torna tranquilo e sereno para você, porque tudo que você está tendo aqui é uma experiência. Na sequência Fibonacci, à medida que os pacotinhos áureos, o conjunto de seres, vai tendo experiências, essa sequência Fibonacci ela pode continuar a avançar ou ela pode voltar. Quando que a sequência Fibonacci volta? É quando o pacotinho, o conjunto de seres, está olhando para o próprio umbigo. Olha, esse espaço é meu, cadê os meus 10%? Quero o meu. Saca? Pacotinho gangster, que está com um tacape na mão e quer ferrar você? Então, quando tem suficientemente pacotinhos áureos de seres com tacape na mão querendo te ferrar, a sequência Fibonacci volta para que haja o chamado espelhamento, que eu vou estar tratando com mais profundidade amanhã. O que é esse tal espelhamento, cópia, etc. Aqui, para essa proposta, o que eu vou dizer para ficar entendível para vocês, dentro do que foi dito, o que é a Trindade, o que é a flor da vida. O espelhamento é quando o mesmo ser tem a oportunidade de estar fazendo diferente
do que fazia. Ou seja, o cara cheirou a vida toda, aí ele de repente tem a oportunidade de ir para a igreja e dizer: conheci Jesus, agora vou beber só Coca-Cola. Quando ele toma essa decisão, ele criou uma outra linha temporal. Então ele criou um outro braço na sequência Fibonacci, criando uma oportunidade. Quando ele volta no tempo, forma de dizer, ele está corrigindo, forma de dizer, os seus erros. Eu era assim até aqui, agora eu sou assado. É claro que pela presença do ego, você vai ter dificuldade em acreditar que um traficante, que um cheirador, um estuprador de criancinha vai se tornar uma boa pessoa. Mas tudo é sobre experiência. Para o relógio do tempo da vida, não tem culpados e não tem inocentes. É experiência. Então, para reverter as experiências negativas contra a criação, a sequência Fibonacci, em vez de expandir, ela volta. Para que os seres daquele pacotinho, proporção áurea, possam rever numa nova linha temporal o que foi feito, e então a sequência pode voltar a ter o seu traçado normal. Enquanto isso, outros pacotinhos de proporção áurea, um conjunto de seres, que pode levar o nome aqui de mônadas, conjunto de almas, é uma proporção áurea, que é um presente perfeito da criação. Então tem um monte de gente que pensa, forma de dizer, do mesmo jeito. Então quando esse monte de pessoas pensa do mesmo jeito e está tendo uma nova experiência, cria-se novos braços na sequência do relógio do tempo e da vida. Dessa forma, o relógio ele volta a ter o seu tempo, forma de dizer, correndo normalmente, para ver o encerramento. Dentro dessas experiências existem os ciclos cósmicos e a ronda cósmica. O que é o ciclo cósmico? Vamos lá, pausa para o café. O que é o ciclo cósmico? Nossa Terra, precessão dos equinócios, 26 mil anos. Sabe o peão girando? Olá, doutor Roberto, boa noite. Sabe peão girando? O peão, quando sai de um eixo e vai para outro, isso dá o nome matematicamente para o planeta como precessão dos equinócios, porque ao girar o eixo, eu estou colocando uma nova oportunidade para os seres de ter novas experiências. O eixo está virado para a esquerda, o peão para a esquerda tem uma tendência de ir para lá, mas quando eu coloco ele girando para a direita, modificou essa tendência. Novas oportunidades, novas linhas temporais. A sequência Fibonacci então agradece. Esses novos braços do polvo estão agora em alinhamento perfeito com a fonte. Então a precessão dos equinócios, que é o peão, que ele está movimentando o seu eixo. A Terra está movimentando seu eixo a cada 26 mil anos. E um conjunto de planetas também está movimentando seu eixo a cada 26 mil anos. E então, a cada 26 mil anos, tem um novo ciclo cósmico. Na metade desse tempo, 12 mil anos, acontece esse boom, esse novo ciclo cósmico. Novas oportunidades para que os pacotinhos, as mônadas, as almas que estão nesse pacotinho, proporção áurea, façam diferente, façam de outra forma, façam de um jeito melhor, aqui encarnadas. Aqui, quando eu falo, é aqui em cada dimensão. Todos os seres são consciências que quando estão encarnados, aqui ou na 15ª ou na 38ª, tem o seu conjunto de experiências. Então, tem novas oportunidades de fazer e ver diferente. O relógio do tempo e da vida, ele está analisando se você está no conjunto retornando para a fonte ou se afastando. Quando você está um número significativo se afastando da fonte, o relógio para e volta e acontece o espelhamento.
Os seres têm uma nova oportunidade. Aquele traficante, vagabundo, impostor, cheirador, tem uma nova oportunidade para ser, entre aspas, bonzinho. Essa oportunidade ressoa no relógio do tempo e da vida como retornar ao princípio, para que eu possa girar novamente. Esse entendimento está em todos os planetas, sistemas solares, galáxias, universos locais, superuniversos, em todo o multiverso. O multiverso, ele não é só uma questão de que alguém vai dizer o como fazer. Não tem um Thanos no multiverso para dizer que vai acontecer dessa forma e só existe essa forma. Todos os seres, é que quando eu falo Thanos, eu falo do personagem da Marvel. Para quem conhece, viu o filme Personagem da Marvel. Então, todos os seres, olá José Mota, boa noite, tem a todo momento oportunidades de mudar. Mudar significa querer perdão ou pedir perdão. Mudar significa a informação que você traz, você aceita colocar ela em interação com outras pessoas. Quando você faz isso, você tem outro resultado. Então, o relógio que estava voltando, agora volta ao seu ciclo natural. E há, então, um encerramento. O encerramento é a chamada ronda cósmica. Nesse planeta é conhecido como, no universo hindu, o Kali Yuga. Quando há o Kali Yuga, em Satyuga, Kali Yuga, são 4 Yugas, é muito Yuga, né? Então, quando há esses 4 Yugas, para o universo hindu, isso se dá em alguns bilhões de anos. Eu não lembro agora precisamente quantos bilhões de anos que dá essa bagaça, mas são bilhões. Só que para o relógio do tempo e da vida, fala-se em trilhões de anos. E aqui é só uma maneira de falar para você. Não quer dizer que seja trilhões de anos, pode ser até quadrilhões de anos. Depende do conjunto de almas que estão querendo ter a experiência lá na escuridão, que tem que dar um tempinho para elas, para meu filho, sai daí, para de rebostear aí no cocô, se manda daí. Então tem que dar um tempo para os abençoados saírem do cocô. E aí o relógio volta. Quando todo mundo concorda, eu quero ir, o relógio retorna ao seu ponto. Só que, ponto, novo parágrafo. O relógio cósmico tem um momento da Trindade. O que é o momento da Trindade? A Trindade, Cristo, Maria Madalena, Miguel, em consenso, em coletivo, determina quando há a paralisação total de uma ronda cósmica. Por isso que ela pode levar trilhões ou quadrilhões de anos ou levar menos tempo. Depende de como está a situação dos abençoados. Tem muita gente fazendo merda por aí. Pois é, eles aprenderam, e isso aí é milhões e milhões de anos. Guerras de Órion, cagaram pra caralho. Porra, e aí, o que eu vou fazer agora? Vou ter que esperar todo o abençoado resolver que quer ser da luz? Então, a Trindade, Cristo, Maria e Miguel, ela determina claramente o ponto do basta. Existe o basta. Deus, entre aspas, vê tudo, e quando decide. Existe o basta. E foi dado o basta agora. Aqui nesse planeta nós estamos saindo agora da quarentena. É uma terra de regeneração. Então nós estamos, apesar de não parecer, porque você lembra do boleto, do tiroteio, da mulher que chifrou e etc. Sim, nós estamos saindo da quarentena, graças. E esse sair da quarentena também significa o encerramento de vários ciclos. Dentro da ronda cósmica existem vários ciclos cósmicos. Então existe o ciclo cósmico local, Sistema Satânia, 49 planetas, 117 civilizações. Sim, 49 planetas, sim, 117 civilizações. Eles estão dentro de um ciclo, junto com o nosso planeta Gaia.
E esse ciclo está se encerrando agora. Então todo mundo tem a ascensão. A diferença é que quando encerra uma ronda cósmica, todos os multiversos, eles entram em harmonia. Todos. Então é esse multiverso e todos os demais, porque todas as rondas, a ronda de cada multiverso, ela é sincronizada para terminar ao mesmo tempo. Por isso que quando eu coloco para você genericamente que leva 300 trilhões de anos uma ronda cósmica, esse é um número que eu estou tentando racionalizar. O careca aqui está evaporando o tique e o teco, tentando racionalizar isso. Por isso que eu sempre coloco nos cursos, no canal do Telegram, levar para o coração para depois ir para a mente. Se você tenta entender isso antes de sentir, você sai correndo e não quer nunca mais saber disso. Volta para a novela, para o filme, para o tiroteio e acabou, chumbou. Então, tenha isso em mente. Tudo é sincronizado. Apesar de eu acreditar muitas vezes piamente que sou um sofredor, que padeço, que ninguém quer saber de mim, blá blá blá, tudo no universo, no multiverso, nos multiversos, plural, é sincronizado. Então a ronda cósmica, decisão da Trindade, Cristo, pão da vida, coluna crística, Maria Madalena, coluna criacional, Miguel, coluna de execução da criação, o pão, né? O pão, o fogo e a água decidiram que a ronda termina agora. Então, quer se queira, quer não, quer se queira entender ou não, os escuros, forma de dizer, porque estão distantes da fonte, ou se redimem, ou eles vão retornar à primeira informação consciencial. E aí, quando retorna para a primeira informação consciencial, talvez vão ter o direito de ser rocha. Olha, eu tenho, vai pedir, olha, por favor, eu posso encarnar no planeta? Se encarnar é rocha. Ah, tá, tudo bem. Sabe a rocha que a gaivota caga nela, bate a água? Pois é, essa mesma. Se o abençoado tiver o direito, quando volta a primeira informação consciencial, tiver o direito de encarnar novamente, vai ser como rocha. Vai fazer o quê? O ciclo da vida. A consciência está na rocha. Depois ela passa para o vegetal, fauna. Depois ela passa para o animal, flora. Depois ela vai para o hominídeo, para as formas que vão gerar comunicação. E que a certo momento, olha, você fala, pensa, caga, ouve, anda. Olha que maravilha, você tem a consciência. Então você é abençoado? Sim. Então quando chega em você, parceiro, parceira, é porque já houve bilhões de anos. Boa noite, Valmir Ramos Alves. Quando chega em você, é porque já houve todo um ciclo da vida em consciencial, dentro do relógio do tempo e da vida, que autorizou que você retornasse, tivesse as experiências e então gerasse o resultado aqui no agora. Que você decidisse, bom, eu quero viver, eu não quero mais que aconteça isso, aquilo outro, mas eu quero viver plenamente, cosmicamente falando. O entendimento do relógio do tempo e da vida, eu preciso ter então o conhecimento do Codex Cósmico. O que é o Codex Cósmico? Novamente, vou pegar o exemplo de Thanos, daquela empresa Marvel. Não vai fazer aquilo que fez e ficar por isso mesmo. Codex Cósmico é respeitado mesmo, é uma constituição global. Olá, Joilson, boa noite. É uma constituição global, que ela está baseada, em última instância, no que eu vou colocar então como Suprema Corte, né? Que é o relógio do tempo e da vida, comandado por Cristo, Maria e Miguel. Então, essa constituição, todos os seres conscientes precisam respeitar. Uma vez que eu estou dizendo isso a você, você se torna consciente disso. Então você tem que estar o quê? Correndo atrás
e buscar o que é esse Codex cósmico, que antes era conhecido como Codex Galáctico. Do que ele trata? Porque você tem a pergunta, olha, mas por que acontece a guerra, a fome, o padecimento? O pacotinho, a proporção áurea que eu citei mais cedo, a proporção áurea, a mônada, o conjunto de almas que está ali, por exemplo, decidido a ferrar alguém, tem que ter a informação do Codex Galáctico. Se continuar a ignorar por um tempo imenso, aquele pacote, proporção áurea, vai ter que decidir se quer remissão ou retornar ao que chamamos aqui de Sol Central. É quando a alma volta para a primeira informação consciencial e talvez a Trindade autorize você a ser rocha e uma gaivota cagar em você e a água bater em você, o casalzinho fazer amor em cima de você, etc, etc, etc. Isso tudo é parte da experiência da vida. Esse entendimento do relógio do tempo e da vida é fundamental. Eu vou estar sistematizando isso em curso, eu vou estar gravando isso, vou estar sistematizando. Então eu estou dando aqui a primeira palestra, que é inédito desse entendimento. Vamos lá. O que faltou aqui para eu falar? Isso. Eu tenho que tratar que o relógio do tempo e da vida, ele então, quando a consciência tem consciência, a consciência conhece os sagrados. Sagrado masculino, sagrado feminino. Olha, eu não posso estuprar todo mundo porque é sagrado. Olha, eu não posso matar todo mundo porque é sagrado. Eu sei que para o ego isso é chato para caramba. Só que eu não estou agindo pela minha vontade somente, porque eu estou consciente, então eu estou em consenso. Espírito, alma. Eu vou estar tratando disso amanhã em palestra, às 21h21. Questão do que é alma, espírito, que é um outro ciclo que eu vou estar fazendo. O que é você referente ao início da vida. Então amanhã é um novo ciclo de palestras. Aqui é o início da vida. Amanhã é o que é a vida para você, que é a questão da consciência. Quando você, então, consciência, entende que você, independente de ter uma legislação, independente do papai e mamãe falar, não é para fazer, é porque não é. Mas isso é consciente que você faz isso. Não é porque tem uma lei, porque tem uma moral, uma ética que determina isso. Olha, eu não vou fazer isso porque isso é feio. Não, você não faz porque é consciente. Significa que acabou a brincadeira? Não. Duas pessoas, dois seres, em comum acordo, fazem o que quiserem. Pense o que quiser. Porque estão conscientes. Se não houver essa consciência, não há sagrado. Quando há o sagrado dentro do relógio do tempo e da vida? Miguel é a coluna masculina. Maria Madalena, a coluna feminina. O filho aqui, andrógeno. O Cristo, ele é andrógeno para esse entendimento. Ele é o conjunto, o nexo masculino e feminino. Por exemplo, na era de Aquário, o Cristo é Maria Madalena. Na era de Peixes, era Yeshua, Jesus Cristo. A mesma energia, porém uma outra roupagem. Então, essa coluna aqui, a coluna crística, que vai executar o trabalho, ela tem permeado o sagrado masculino em você e o sagrado feminino em você. Cada um de nós, então, é um coletivo. Cada um de nós é uma trindade. Então, cada um de nós, que é um coletivo e a trindade, executa o relógio do tempo e da vida. Veja como eu trago para a minha realidade, quando eu tenho consciência. Cada um de nós é a manifestação da flor da vida. Como é que eu executo um certo trabalho? Então, você é a manifestação da flor da vida. Você é, então, a manifestação do tempo. Como é que eu vou utilizar o meu tempo a partir de agora? Eu vou estar, por exemplo, desperdiçando o tempo. O que é desperdiçar o tempo? Que você pode estar numa floresta, observando os pássaros, e isso não é desperdício. Ou você pode estar
executando uma tarefa repetitiva e isso ser. Quem faz isso por você é a consciência. O ego não faz. O ego é o espírito. Ele não faz isso por você. O ego ignora a trindade, a flor da vida e o relógio. Só que tudo isso existe. Voltando ao início da palestra. Tudo é informação. Essa informação tem que estar com você claramente, pois do contrário, como é que você vai executar isso? Como é que eu vou participar? Como é que eu vou executar a minha experiência? Melhor. Relógio do tempo e da vida considera então os sagrados. Para eu executar minhas experiências de uma melhor maneira, eu preciso considerar que todos são sagrados. Eu preciso considerar que o coletivo é importante. Veja você, Equilíbrio de Nash, John Nash, o filme Uma Mente Brilhante. Vejam. Quando todo mundo está afim da mesma moça, e há 5 moças e 5 rapazes, você tem o quê? Problema. Agora, você tem 5 moças e 5 rapazes. Você decide, moça e rapaz, que cada um quer formar um casal, você está em equilíbrio. Naquele momento, existe uma forma de equilíbrio do sagrado masculino e feminino. Todo mundo, entre aspas, se deu bem. Dentro do relógio cósmico, você tem o mesmo conceito, o mesmo consenso. O sagrado masculino e feminino, esse se dar bem, é para que haja o resultado das experiências vividas, onde a informação vai passar adiante. Ela não termina quando eu pereço nessa vida. Ela continua, ela segue adiante. Quando a informação segue adiante, eu tenho resultado. E por ter resultado, então eu favoreço o coletivo. E por favorecer o coletivo, eu me favoreço. Quando eu entendo que eu favoreço o coletivo, eu favoreço eu. Quando eu entendo o sagrado, eu entendo eu, porque eu já sou um coletivo. Esse ser que se apresenta já tem o alinhamento sagrado feminino, lado esquerdo, sagrado masculino, lado direito. Os centros energéticos do seu corpo também estão perfeitamente divididos. Tem 3 chakras femininos e 3 chakras masculinos. E tem o chakra que é andrógeno, que é o coronário. E eles vão se revezando. Um chakra começa feminino, o outro masculino, feminino. Então, você é a harmonia. Então, você é a trindade. Você tem 3 chakras masculinos e 3 femininos. E tem o andrógeno, você já é a trindade, só que não percebia isso. Esse entendimento é de fundamental importância para esse relógio do tempo e da vida. Então, tudo da vida é gerido, tudo do tempo é gerido da seguinte forma. Eu, em coletivo, amoroso, consciente, retorno ao princípio criador. Retorno a Maria Madalena, através de Miguel, através do Cristo, retorno a Maria Madalena. Então há um novo impulso e uma nova ronda cósmica. Eu, cristiano, o avatar em terra, o vaso, a vestimenta, ele cessa, mas a consciência, a alma não. Então essa alma, numa nova ronda cósmica, tem a oportunidade de novas experiências, de se auto-organizar. Não é Deus, entre aspas, que faz alguma coisa, sou eu e você. Desde você constituir uma relação, filhos, um país, tudo é feito por pessoas, tudo é feito por consciências. Quando eu aceito, entendo e compreendo isso, eu aceito, entendo e compreendo que o relógio do tempo e da vida está acontecendo. Então fica esse entendimento. A sequência, ela vai ser sempre anti-horário, porque é força centrífuga, ela vai expandindo, criando as dimensões, jogando, forma de dizer, as almas para constituírem a estrutura das suas realidades e tem um tempo para ver essa experiência. Somente isso que significa, no geral,
a Trindade, a flor da vida e o relógio do tempo e da vida. Eu vou estar colocando isso em curso no canal Cristiano Costa, vou setorizar isso, eu vou colocar isso o mais sintético possível, porque os cursos no canal hoje são de 3, 4 minutos, então não se assustem com cursos com 20 aulas, porque cada aula tem 3, 4 minutos. Há um ano atrás, quando eu começava a tratar do assunto, eu me enrolava todo, então eu falava de uma coisinha por muito tempo. Hoje eu consigo trazer várias coisas para fazer sentido. Isso é consciência, não é porque eu sou fodão, é consciência, é vontade de executar o trabalho. Todo aquele que tem a vontade de executar o trabalho é favorecido. É assim que temos expansão. Então saibam, a ronda cósmica termina agora. Todos os ciclos cósmicos terminam agora. Não importa o resultado da eleição de um certo país, não importa o que acontece com o trabalho, se vai ter guerra ou não. A ronda cósmica termina agora. Quer você tenha consciência, quer não. Mas se você tiver consciência, você pode estar passando isso para alguém. Eu vou deixar essa palestra gravada aqui no Instagram. Não sei quanto tempo vai ficar, vou compartilhar no meu canal. Quem quiser me seguir no canal Telegram Cristiano Costa, me chama no WhatsApp ou no Telegram, ou deixa uma mensagem aqui no inbox do Instagram que eu mando o link para você entrar, porque eu já nem posso colocar mais pelo número de pessoas. Mas enfim, a questão é nós estarmos trocando experiência. É isso que é o importante. Se fala muito blá 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 e temos que sair do blá blá blá. Você tem que conhecer o teu lugar no cosmos. Você não é a minhoquinha que é vítima das circunstâncias. Você tem que conhecer o teu lugar e tem que se assenhorar dele. Eu vou estar trazendo em live o que é a hierarquia cósmica. Todo mundo tem um lugarzinho. Pode ser soldado numa dimensão, mas na outra é comandante. Tá bom, amados? Gratidão à atenção. Amo vocês. Amanhã, às 21h21, a palestra vai ser sobre o que é espírito, alma, fractal e consciência. O que é o início da vida para nós? O que significa isso? Então, um novo ciclo de palestras. Amo vocês. Gratidão à atenção. Compartilhem essa palestra do Instagram, nos seus grupos, contatos, porque vocês não estão privilegiando o careca aqui, estão privilegiando o coletivo, que são vocês mesmos. Gratidão, atenção.